Do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting. He is our God, creator of earth. He will not grow tired or weary, but He increases power and gives strength to the weak. Abra as suas Bíblias em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mas não faça essa cara de enterro, porque aquele que morreu já ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque às vezes tenho a sensação que em alguns lugares, por aí, aqui não, mas lá fora, estão a servir um Jesus que está morto. E nosso está vivo. Glória a Deus. Amém? Ele não ficou lá pendurado, ele saiu. Ressuscitou ao terceiro dia para a glória do grandioso Rei. Irmãos, eu quero ler então Mateus capítulo 10, versículo 28, a partir da parte B, onde diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu vou repetir. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Só até aqui. Irmãos, neste capítulo 10, Jesus vem-te chamar os 12. Os 12 escolhidinhos, acabadinhos de nascer. A equipa dos 12 está pronta. O grupo de evangelistas está preparado. E é tempo de fazer uma cruzada. É tempo de pregar às ovelhas perdidas de Israel, como diz lá a passagem. A ordem era transformar vidas. A ordem aos 12 discípulos era curar enfermos. A ordem aos 12 discípulos era libertar, era sarar, era restaurar, era dar vida aos mortos. A ordem era transformar vidas. É esses 12 discípulos. Essa era a ordem. A ordem de Jesus era que em cada casa, em cada cidade, recebessem a palavra do Senhor. A ordem de Jesus era que aqueles que não ouvissem, os apóstolos apenas sacudiam o pó dos seus pés e partiam no seu caminho. Este capítulo 10, podem deixar isso como está. Nesse capítulo 10, Jesus dá todas as diretrizes. E ao dar essas diretrizes, Ele tanto ensina o que é que devem vestir, como também aquilo que devem falar. Jesus dá todos os pormenores de como é que esses 12 apóstolos deveriam agir. E Ele ali dá uma lição também ainda de temor no meio desse capítulo, de que não devem temer a homem algum, não tenham medo de homem algum, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno toda a alma e todo o corpo. E Ele começa então por terminar o capítulo 10 falando do poder de Deus e uma promessa de nova vida e um galardão para aqueles que realmente servem ao Senhor. Irmãos, e neste capítulo 10 Jesus começa por falar acerca do temor. Começa a dar uma lição sobre o comportamento dos apóstolos e o temor. E quando nós olhamos para aquilo que mais faz falta nos nossos dias na igreja hoje, acho e tenho visto que é o temor de Deus. No passado, criticámos muito atitudes deste ou daquele do silêncio. Ao entrarmos numa igreja católica, fazíamos silêncio. Nos ajoelhávamos, dávamos o nosso joelho direito e ali nos benzíamos.
Mas digam o que disser, existia temor. O mesmo, ou o temor que nós tanto criticamos, hoje abusamos dele. E quando nós vamos olhar para o temor que é falado ou que é evidenciado pela sociedade, é um temor doentio. Um sentimento doentio que faz com que pessoas não tomem ou não façam algumas coisas com medo de ter algumas consequências. A sociedade está a mostrar um temor que eu não vou fazer isto porque eu sei que se eu fizer isto eu vou para o inferno. A sociedade mostra um temor de que eu não vou tomar este tipo de atitudes porque eu sei que se eu tomar eu tenho medo que isso aconteça. Então é um sentimento, é um temor baseado num sentimento de que algo pode acontecer sobre a minha vida. Mas o temor da palavra, ou na palavra, o temor leva esta pequena palavra a um patamar bem mais alto. Acima do sentimento. Acima daquilo que eu sinto. Mas o temor na palavra não é mais um sentimento doentio, mas é um estilo de vida. O temor passa agora a ser um estilo de vida. A sociedade mostra o temor como um sentimento, como algo que eu não posso fazer, e a palavra nos conduz o temor a um estilo de vida. E quando nós lemos aquilo que diz no Deuteronômio 13:4, diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Então, se eu ando diante do Senhor, ando em temor. Cristãos devem, sobretudo, andar com o Senhor com esse estilo de vida, em temor. Amém? Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, assumem é. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo o homem. O dever de todo homem é andar em temor. É viver esse temor. É ter esse estilo de vida. É andar nesse estilo de vida. Mas não é a minha própria escolha que vai definir se eu sou uma pessoa que tem temor ou não. Não é eu hoje chego aqui, o pastor falou que eu tenho que ser uma pessoa de temor. Então, a partir de segunda-feira, como as nossas dietas, que são todas a partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu vou começar a temer ao Senhor. Eu vou começar realmente a ter respeito pela Sua palavra. Eu vou começar a reverenciar. Quando eu chego à igreja, eu deixo de fazer aquele escândalo todo que muitas das vezes eu faço. Sem qualquer temor. Jeremias 32, 39, 40 diz-nos assim: dar-lhes-ei um só coração, um só caminho. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porei o temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Não é a sua decisão. É Deus quem coloca esse temor. Mas sabe como é que ele aparece cá dentro, no nosso interior? Sabe como? Quando nós sentimos o desejo de verdadeiramente andarmos em Deus. Quando há em mim o desejo de eu viver na presença de Deus, o temor do Senhor começa a nascer em mim e Deus planta-no lá dentro. Deus enxerta dentro do nosso coração o temor. Nós somos cheios de temor do Senhor. E não só o temor do Senhor está dentro de mim, como também o Espírito do Senhor está dentro de mim. Amém? Quem tem o Espírito do Senhor aqui nesta tarde? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, 17 e 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quer dizer que eu tenho o Espírito de Deus, amém? Quer dizer que o Espírito de Deus anda comigo, amém?
Quer dizer que o temor de Deus está no meu interior e o Espírito de Deus está no meu interior. Amém? Amém. Estou a dizer alguma coisa fora do normal? Não. Então, como é que eu posso dizer que eu temo a Deus se eu ando a dar cabo do meu corpo? Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, o que é que eu vou fazer então com o templo do Espírito Santo? Como é que eu posso dizer que eu temo a Deus se eu apresento o meu corpo à fornicação? Com este, com aquele. Como é que eu posso temer a Deus se o meu corpo é apresentado ao mundo e respira mundo, mostra o mundo? O templo, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Enchemos a nossa boca para dizermos: a igreja não é as quatro paredes, eu sou a igreja. A igreja está podre. Como posso eu dizer que temo a Deus, mas contamino o meu corpo com fumo? Como posso eu dizer que eu temo a Deus, que eu tenho o Espírito de Deus, que eu sou o templo do Espírito Santo? Alguma coisa está errada, porque eu não consigo imaginar. Quando eu olho para esta palavra, eu não consigo imaginar Deus a conviver com aquilo que eu faço com o meu corpo. Não consigo imaginar, é impossível nós imaginarmos. E é aí que se manifesta a palavra que Deus não tem prazer no mal. Irmão, desculpem a minha sinceridade, mas é a realidade. Não vá na conversa do que eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, como nós ouvimos. Não, eu não preciso ser cristão, eu não faço mal a ninguém. E assim? Que é o templo do Espírito Santo. A segunda parte de 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... Não sou eu que estou a dizer, irmãos. Não sou eu. É a palavra de Deus. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? Santo. Santo. Eu sou santo. Tu és santo. Tu foste chamado para ser santo. Foste chamado para carregar dentro de ti a mais maravilhosa das vidas, que é a vida que o Espírito Santo de Deus te dá. O cristão demonstra o seu temor da forma como vive. A forma como vive demonstra realmente quem nós tememos. E visto que estamos a falar do corpo, eu quero falar de coisas bem simples. Em primeiro lugar, quero chamar a igreja a temer a Deus com o seu olhar. Tema a Deus com os seus olhos. Mateus 6:22, podem notar se quiserem. Se não quiserem, não faz mal, quase certeza que não se vão lembrar. Mas lembrem-se de trazer sempre uma caneta que faz bem. Mateus 6:22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então significa que aquilo que os meus olhos veem tem o poder para determinar se o meu corpo é bom ou mau. Para aqueles que o pensamento já foi longe, eu quero dizer, não é o facto de você olhar a revista Jovem Men's Health que vai fazer com que você tenha tabletes de chocolate. Não é o facto de você olhar para aquelas barras de cereais de regime que você vai perder peso. Tenho experimentado isso e não funciona. O problema é quando elas passam dos olhos para a boca. Irmãos, cuidado com o nosso olhar. Temamos a Deus com o nosso olhar. Porque diz-nos a palavra que a
maneira como nós olhamos vai determinar se o meu corpo é bom ou mau. Quem daqui quer um corpo bom? Amém! Se nós tememos com o nosso olhar, irmãos, você pode acreditar que o seu corpo será purificado. Então isso significa que aquele que controla o seu olhar deixa de ser levado pela pornografia. Deixa de ser levado pela violência exagerada que nós vimos. Pergunta-se a sociedade, mas o que é que se passa com este mundo? Existem crianças que entram aí nas escolas e matam toda a gente. Ponham-nos a ver Transformers quando têm 5, 6 anos. E nem sequer sabem definir a diferença do que é bom e o que é mau ainda. Ponham-nos à frente de qualquer televisão só para os entreterem. Não tem problema nenhum se eu ver um filmezinho. Irmãos, controle os seus olhos. E não estou a falar só das crianças, estou a falar para todos nós. Mas que raio é que existe interessante num filme de terror? Eu gosto de ver o Exorcista. Quando ela chega lá... Fantástico! Que maravilhoso que é sentir medo! Como é bom saber que por trás de uma porta existe ali um homem com uma faca. Irmãos, eu também fui dessa casta que via Freddy Krueger. Eu agora quando vejo desse do Freddy Krueger até penso que aquilo deve ser uma coisa assim. Mas como é que eu perdi tempo a ver estas coisas? Você só vai entender que isso não é importante para a sua vida quando realmente compreender aquilo que eu estou a dizer hoje. Mas então e filmes de ação? Irmãos, eu não estou aqui a trazer, eu estou aqui a dizer para vocês deixarem de ir ao cinema ou deixarem de ir aqui. Mas controlem aquilo que vão ver. Tenham sabedoria daquilo que vão ver. Porque há coisas que é claramente uma motivação satânica. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Existem aí tantos artistas e cineastas fantásticos, eles têm uma mente fenomenal, mas quando nós olhamos para um filme daqueles, eu digo assim, mas o que é isto? Motivações completamente erradas, e nós estamos a consumir o nosso corpo que devia ser bom e deixar que isso entre à nossa vida. Sabe o que é que acontece? A nossa mente é o armazenamento, é o estoque de todas as fotografias que os meus olhos tiram. E até que chega um dia em que eu, num momento de fraqueza, essas fotografias que meus olhos tiraram, elas vêm ao de cima. E são um potencial para que numa fraqueza o pecado aconteça. Às vezes costumo brincar com a minha esposa acerca disso e pergunto-lhe o que é que o cego sonha. E quando digo isso a alguém, toda a gente diz, é ver. Eu não estou a falar de ver, sei que ele quer ver. Estou a falar o que é que o cego sonha, se ele nunca viu. As cores. Que cores é que ele sonha? Como é que ele imagina as coisas? Como é que ele pode determinar as coisas se ele nunca, os seus olhos viram como as coisas são? Como? Se não tem o armazenamento de imagens que nós temos. Então ele vai usar daquilo que ele sentiu, daquilo que ele tocou, cheirou, sentiu no seu interior. Nós, que temos o privilégio de vermos, usamos os nossos olhos para ver pornografia. Por isso é que os maridos chegam a um certo patamar que já não estão contentes com a mulher que têm.
que aquela que vem nos filmes faz coisas que a nossa não faz. Esquecem-se que elas foram pagas para aquilo. Perguntam-se porque é que as crianças se tornam tão violentas, isto e aquilo. Porque nós estamos a dar, estamos a deixar que se veja tudo e mais alguma coisa. Então, irmão, tema a Deus da maneira como você olha. Irmãos, em segundo lugar, eu quero vos dizer, tema a Deus com a sua audição, com aquilo que você ouve. Será que você teme a Deus com aquilo que você ouve ou não? Deixe-me fazer algumas perguntas. O que é que o seu ouvido gosta mais? Ouvir falar da vida dos outros ou ouvir contar um testemunho? Não responda. Do que é que o seu ouvido gosta mais? Daquela música que faz abanar o seu interior e que faz com que você tenha aquele movimento mais sexy, balança, balança, balança aqui, balança ali. Ou músicas que engrandecem o Senhor e que para muitos dizem assim, oh, que coisa tão fuleira. Que é isso, aleluia, aleluia. O que é que o seu ouvido gosta mais? Daquelas palavras que ferem alguém e olha, aquele tipo é mesmo reles. Ou ouvir a palavra do Senhor? Não me responda. Eu só lhe quero dizer que se há um destas coisas que eu perguntei que está a interferir a sua vida, significa que a sua fé está a ser interferida também. Sabe porquê? Porque se eu não estou a temer a Deus com os meus ouvidos, não estou a fazer um filtro daquilo que eu ouço, eu estou a afetar aquilo que eu vou consumir no meu interior, e ao afetar aquilo que eu vou consumir no meu interior, a minha fé fica lesada. Romanos nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Os meus ouvidos não podem ouvir a palavra de Deus se eles estão carregados com tudo menos a palavra de Deus. Estão mais carregados com ai se eu te pego, ou com aquilo que realmente eu deveria ouvir. E desculpem-me mencionar algumas músicas, porque realmente mas está a ser muito radical. Não estou a ser radical, estou a falar naquilo que a palavra diz que é. Nós devemos filtrar os nossos ouvidos. Filtrar. Porque nós não somos qualquer uns. Tu não és um qualquer um. Olha para a pessoa que está do teu lado. Achas que aí está sentado ao teu lado um qualquer um? Não. Assim, não. E como não és uma qualquer, não tens os teus ouvidos a ouvir qualquer coisa. A ouvir, dados os teus ouvidos a ouvir uma coisa que foi montada exatamente para fazer mexer o teu corpo. Para te levar àqueles sentimentos. Em terceiro lugar, meu irmão, tema a Deus da maneira como você fala. Esta não quero nem falar. Tema a Deus da maneira como você fala, meu irmão. Porque o servo de Deus não fala aquilo que vem na cabeça. O servo de Deus não tem que falar. Ai, vem uma ideia, já está, vou falar. Porque na verdade aquilo que pode parecer um bom comentário, eu estou a destruir a vida de alguém, o sonho de alguém, a vida de alguém, o sentimento de alguém, eu estou a criar feridas na vida de alguém. Um comentário não pensado, não controlado, pode ser uma ferida que nunca mais vai sarar. Um comentário vindo da minha parte, e principalmente, não sabem a dificuldade que é, muitas das vezes nós como pastores, ter que controlar a maneira como nós falamos. E eu falo por mim, meu irmão, que eu sou muito brincalhão. E às vezes um comentário meu assim, bem ao lado, pode gerar
feridas que jamais eu vou conseguir apagar. E por isso é que esta palavra é só para mim, mas só para mim. Amém? Diz a palavra do Senhor em Colossenses 4:6: a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Na verdade, Jesus estava a chamar aqui o seu povo a jantar fora. Estava a chamar o seu povo, olha, vamos aqui para uma lição de cozinha. Não, meu irmão. Estava a dizer que o seu povo, os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, devem ser pessoas que têm que pensar naquilo que dizem, sejam temperados na maneira de falar. Não falem da boca para fora, não falem tudo o que lhes convém. Não falem tudo o que se lembram de dizer. Mas usem de sabedoria. Usem de equilíbrio. Sejam verdadeiros a falar. Reflitam, controlem as vossas palavras. Cuidado com os comentários aplicados de maneira fora de contexto. Controlemos a maneira de falar, meu irmão. Como é que eu faço isto? Sabe como é que eu faço isto? Parar de exagerar, mentir, aumentar, diminuir. Maldições para nós próprios e para os outros. Palavrões. Aquilo que nós falamos com a nossa boca tem o poder de mudar a vida das pessoas. Aumentar, diminuir. Aumentar quando eu, na verdade, sabe, na verdade o peixe era deste tamanho. Na verdade o peixe era deste. E o diminuir é, eu sou tão coitadinho, eu sou tão pobrezinho, estou a passar tantas dificuldades. E a gente vira as costas e vira-lhe as costas e vamos encontrá-lo na Saturno a pagar uma televisão. Sejamos verdadeiros com nós próprios e com os outros. Tempera a sua língua. E se não a conseguir temperar, escalde-a com água a ferver. Vai saber que vai controlar a sua maneira de falar logo na hora. Coloque a sua língua a trabalhar para o respeito, dentro e fora da igreja. Porque às vezes nós somos sábios em saber falar dentro da igreja, somos peritos em falar dentro da igreja, mas lá fora somos iguais a qualquer um. E quem nos ouvir vão dizer assim, aquele é querido, eu não sabia. E vice-versa. Controla a sua maneira de falar fora da igreja e também dentro da igreja. Porque tem gente que às vezes pensa que lá fora tem a maneira de agir cá dentro. Ou seja, isto passa a ser um círculo vicioso. Controle cá fora e lá dentro. É aquela história de levar para fora cá dentro. Da maneira como você fala cá dentro, com respeito, então fale lá fora, também com respeito. Respeite os seus irmãos, não os trate mal, não fale da boca para fora. É interessante que algumas esposas às vezes dizem assim, pastor, será que eu posso ir morar para a igreja? Porquê, minha irmã? Porque na igreja, lá na igreja o meu marido não se exalta comigo. O meu marido não fala mal para mim. O meu marido é bonzinho. Será que nós podemos arrumar aí no canto da igreja um quartozinho para mim, para os meus filhos e para o meu marido, porque eu sei que ele aqui, ele vai, Nickel, até vai pôr a gravata e tudo, vai se portar bem. Seja a nossa conduta igual lá fora, cá dentro. Seja uma conduta cristã, temendo a Deus com a nossa maneira de falar. E por último, temamos a Deus com a nossa aparência. Meus irmãos, este ponto envolve as nossas atitudes e a maneira como nós demonstramos ou que nós transparecemos. Como nós parecemos e como nós agimos vai determinar a quem nós realmente tememos, quem nós realmente servimos. O que é que nós servimos? Com quem nós nos parecemos? Quem nós fazemos
expressar ou exteriorizar na nossa vida. Johnny Depp, no filme Piratas do Caraíbe, é que tem alguns que mais parecem piratas. O que é que nós transparecemos na nossa vida? Aquele político que te fala bem? Presidente Obama. Eu gostava de ser como o fulano tal. Então eu começo-me a vestir como o fulano tal. Eu começo a agir como o fulano tal. Eu começo-me a parecer como o fulano tal. E na verdade eu estou a servir ao fulano tal. Eu não sei se só uma vez isso passou convosco, mas comigo passou-se quando eu era jovem. Eu gostava de ser como o John Travolta. Naquele filme, o Febre de Sábado à Noite. E eu nunca mais me esqueço, irmãos, que era fantástico. Ele andava de uma maneira. E eu ia para a escola. Os primeiros filmes de Johnny Depp tinham um filme que se chamava Cry Baby. Eu sei que vocês, se calhar, não são desse tempo. Há dias estava à venda na Saturno e tive tentado a comprar. Filme Cry Baby, aquele vestido de cabedal, botas e o gel todo assim para trás com alta poupazona. E eu em casa. Porque na verdade era aquilo que eu idealizava ser. Que eu queria parecer. Que eu queria ser. Mas irmão, quando nós tememos a Deus e quando nós andamos em Deus, nós queremos parecer com Ele. Amém. Queremos usar uma coroa de espinhos. Quantos daqui que iam ser cravados na cruz? Eu quero ainda que nós possamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 23. Diz assim: sabeis disto, Tiago, capítulo 1, 19 ao 22. Desculpem. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitado toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma, sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olhem para este último versículo: sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Fazei, não ouvi unicamente, fazei, parecei-se. Exteriorize aquilo que você está a ouvir. Seja uma bênção. Amém. Porque quando nós tememos a Deus, a nossa vida é totalmente diferente. Meu irmão, se alguma coisa daquilo que eu falei hoje realmente está a incomodar o teu coração, então sabes o que é que Deus diz para ti? Olha, teme a mim, porque bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que nos seus mandamentos tem grande prazer. Se temeres a Deus, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como grandes. Está lá em Salmos 115, 13. Teme ao Senhor, igreja. Provérbios 14, 22. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quando nós tememos ao Senhor, há confiança na nossa vida. Aquele sentimento de que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não quero, eu não tenho, acaba, porque eu temo a Deus. E porque eu temo a Deus, o Senhor diz que há um refúgio para os seus filhos. Há um refúgio, há um lugar de socorro, há um lugar onde Ele nos protege, há um lugar onde Ele cuida de nós. Aqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor, Deus cuida deles. Deus cuida de ti, filha. Deus cuida de ti, filho. Se temeres ao Senhor, Deus toma conta de ti. Deus te leva ao seu refúgio se temeres ao Senhor. Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os teus dias, mas os anos dos ímpios são abreviados. O temor do Senhor te faz viver uma vida longa e abençoada.
prosperidade. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Porque temes ao Senhor. Porque andas segundo a palavra do Senhor. Porque crês na palavra do Senhor. Porque olhas de acordo com a palavra do Senhor. Porque ouves aquilo que a palavra do Senhor nos diz para ouvir. Porque falas de acordo com a palavra do Senhor. Claro que isto não é de hoje para amanhã. Claro que isto não quer dizer que eu amanhã já começo a fazer desta forma como o pastor falou. Isto te leva ao seu trabalho, mas é o desejo de querer mudar e começar a dar o primeiro passo para a mudança que faz com que o temor do Senhor se plante em nosso interior. Que faz com que o temor do Senhor entre no nosso interior e gere a vida que nós precisamos viver. Transforma a nossa vida, muda a nossa vida e faça de nós verdadeiros pregadores da palavra. Eu tomo esta palavra do capítulo 10. Quando Jesus dá as diretrizes aos apóstolos, eu acredito plenamente que essas diretrizes são para hoje aqui. São para nós aqui. Ora, ide, pregai o Evangelho. Mas olhem, cuidado com a maneira como vocês se vestem. Cuidado com a maneira como vocês falam. Cuidado com a maneira como vocês agem. Cuidado com a maneira como vocês vivem, porque o Evangelho, aquele que vai um dia se apresentar diante do Senhor, vai ser julgado por todas essas coisas. Cuidado. Porque aquele que teme ao Senhor não faz tantas essas coisas que muitas das vezes nós vimos acontecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O mundo anda à procura de riquezas. Que a igreja procura sabedoria. Deixa as riquezas para o lado. Porque quem é sábio é rico. Glória a Deus. Ouviu o que eu estou a dizer? Mas eu não concordo teologicamente com a sua suposição. Eu não quero lá saber que tu concordas ou não. Estou-te a dizer isso porque temos exemplos bíblicos claros de que a sabedoria faz de ti alguém conhecedor da palavra, cumpridor dela e consequências da riqueza também. Mas acima de tudo, seja a tua busca do Senhor em primeiro lugar. Temê-lo acima de todas as coisas. Tema ao Senhor. E leva esse temor a um patamar bem mais alto. Se pegares hoje, começares a tomar atenção naquilo que foi falado, talvez não exista uma esperança. Mas se nós usarmos, não tomarmos uma decisão na nossa vida de alterarmos algumas coisas em nós e continuarmos a viver na mesma vida, o mesmo bam, o mesmo panaite, que na night é que está, é que eu gosto de andar. Então, é na escuridão mesmo que vais terminar. Infelizmente. Cuidado. Tomamos a Deus acima da cabeça das coisas. Porque hoje, e agora abrindo o meu coração, eu, não usando nada daquilo que preparei. Mas cuidado, irmãos, porque aquilo que parece ser tão brilhante, na verdade, esconde uma escuridão tão grande. Aquilo que parece ter luz, passa rápido. A tua beleza, passa rápido. Só quando nós pensamos que somos bons, passa tão rápido. Nós só percebemos que passou rápido quando nós já o passamos. Os nossos sonhos diante de Deus, na verdade, não são sonhos nenhum. Porque, na verdade, o maior sonho que Deus tem para ti é que tu sejas um pregador do Evangelho. Mas Deus não se agrada se eu for feliz nisto, ter o meu sonho ali. Claro que se agrada. Fico feliz, fico contente, fico super. Te abençoará.
Mas dá o exemplo, onde as pessoas dão o exemplo, continua a pregar o Evangelho. Porque, na verdade, nós somos pregadores do Evangelho. O que é que tens como profissão? Sou pregador do Evangelho e nos tempos livres trabalho num escritório. O que é que tu fazes, Patrícia? Eu sou pregadora do Evangelho e nos tempos livres eu tomo conta de crianças. Amém. O que é que tu fazes, Wellington? Eu sou pregador do Evangelho e nos tempos livres nem sei bem o que é que eu faço. Sejamos pregadores do Evangelho. Amém. Em todos os momentos. Foi por isso que nós fomos chamados. Trazer a palavra, fazer a diferença na vida das pessoas. Não só da boca para fora também, mas também com atitudes. Porque obras sem uma palavra é vazio. E palavras sem obras, vazio e igual. Nós trazemos algo para a pessoa, nós trazemos palavra para a pessoa. Nós trazemos palavra para a pessoa e trazemos algo para a pessoa. Amém? Vamos ficarmos de pé. He is our God.